Sim? Sim. Então, esse material aqui, conforme eu disse para vocês, ele vai ficar disponível para acessarem depois, tá? A gente ainda não disponibilizou porque conforme tem passado os treinamentos, a gente tem melhorado ele, assim como o treinamento que vai ser disponibilizado, a gravação vai ser esse, por ter incluído algumas dúvidas, algumas coisas que não ficaram claras no primeiro. Ao final também a gente para vocês fazerem perguntas. Então, o que é importante frisar é que as avaliações serão feitas todas pelo sistema de eventos, pelo SGEV. O SGEV, ele é um sistema que está dentro da plataforma lá do que a gente chama como Academos, lá no sistema da UniOeste. Então, quem for de outra instituição, a gente pede que já crie uma conta no sistema da UniOeste. O link está aqui para que a gente possa inserir você como avaliador no NoneAICT. Esse sistema de eventos, então, eu vou ensinar para vocês como é que entra rapidinho e ele vai ser por ele que vai acontecer todo o processo de avaliação dos trabalhos. Então, lá na primeira página, tem os vários sistemas da UniOeste que você, depois de você fazer o login, um deles vai ser o sistema de eventos, e no sistema de eventos vocês vão entrar no padrão de acesso de avaliador. Entrando no padrão de acesso de avaliador, vocês vão ver essa janela aqui. Nessa janela, vocês vão simplesmente criar em gerenciar e depois em avaliações para entrar no painel onde vão ser feitas elas. Clicando nesse painel de avaliações, vocês vêm aqui na primeira parte, que vão aparecer listados todos os eventos em que você foi cadastrado como avaliador. Então, alguns docentes ou mesmo os alunos, os acadêmicos de pós-graduação, já devem ter mais de um trabalho aqui. Entre eles vai estar o NoneAICT. Vocês vão clicar 2 vezes sobre o NoneAICT e aí vai aparecer a página aqui de baixo. Essa página de baixo, aqui tem um trabalho de teste, mas aqui vão estar listados os trabalhos que foram passados para você avaliar, só para você. Clicando 2 vezes sobre um desses trabalhos, vai abrir o painel de avaliação, que é onde vocês vão trabalhar. O painel de avaliação, eu vou passar para vocês rapidinho o que é cada aba, para vocês saberem assim no geral, e daí depois a gente vai para o passo a passo de avaliação. Então, a primeira aba, que é a aba que abre quando vocês dão os 2 cliques, é de informações do trabalho. Então, aqui vão ter várias informações gerais do trabalho, palavra-chave, tipo de trabalho, área de conhecimento, título, resumo. E aqui fica um campo aberto para vocês preencherem. Isso caso necessário, porque não é obrigatório, não é algo que vocês devem estar atentos, mas tendo o trabalho alguma particularidade que vocês queiram deixar salvo e registrado para nós, vocês vão preencher aqui no campo observação para coordenação. É importante deixar de aviso para vocês que nunca cliquem em salvar e devolver o trabalho para fechar essa aba. Esse botão aqui vai ser usado só quando vocês terminarem todo o processo de avaliação, porque clicando nele, tem a janela de confirmação antes, mas clicando nele, o trabalho vai para o autor e daí só vai retornar para você avaliador, na próxima etapa de avaliação. A segunda aba é critérios de avaliação, são 5 os do EAICT: adequação metodológica, qualidade de interpretação, gramática e ortografia, apresentação e organização e originalidade do tema. Esses critérios vão estar todos listados aqui. Esse peso 2 não precisa levar em consideração. O que vocês precisam levar em consideração é aqui o campo de nota, onde vocês devem preencher uma nota de 0 até 10. Acontece com frequência de preencherem de 0 até 100 ou de 0 até 2. Eu preciso que vocês tenham bastante atenção a isso, no sentido que, caso preencham de 0 até 2 ou de 0 até 100, isso aqui é um baita de um problema depois para a gente ajustar manualmente no sistema. Então, é importante que prestem atenção e que façam a nota dentro daquilo ali que está estabelecido. Para você fazer o preenchimento de cada um desses critérios, é só clicar em cima do critério. Aí a linha ali do critério vai ficar dessa forma como está aqui na janela de baixo.
Abre para vocês editarem a nota e o comentário. O comentário não é obrigatório, mas é como aquela observação para coordenação, se vocês quiserem colocar algum apontamento que vocês acham importante ficar registrado, vocês colocam aqui ao lado. E aí, terminando de preencher, vocês vão clicar aqui nesse botão de salvar. Isso para cada um dos critérios. A outra página, download de arquivos. Aqui vão ficar listados todas as versões do trabalho que o autor mandou. Então, se digamos que ele mandou uma primeira, ainda no período de submissão, e aí depois mudou essa versão, vai ficar salvo aqui. O que é importante vocês se atentarem é que vocês vão sempre avaliar essa versão aqui que está descrita como última. Para abrir esse trabalho, vocês vão clicar nesse documento aqui ao lado, clicar para visualizar, e daí você vai abrir ou fazer o download do arquivo para você conseguir avaliar o trabalho. A última aba, enviar mensagem ao autor, aqui vocês vão trocar as mensagens entre o autor e o avaliador. O que é importante nessa troca de mensagem? Jamais se identifique, jamais coloque dado pessoal, número de WhatsApp, nome, qualquer coisa do tipo. Mostrar primeiro esse painel aqui lateral para vocês. Nesse painel vocês vão ter 3 opções: exibir todas as mensagens, exibir mensagens enviadas e as recebidas. Então vocês conseguem filtrar para que aqui só apareçam as mensagens que você recebeu do autor para ficar mais fácil a visualização. Mas o que é importante é como mandar a mensagem. Então aqui na esquerda tem o botãozinho de novo. Você clicando em novo vai abrir essa janela aqui da frente. Essa janela você vai preencher o assunto, a mensagem, e você pode mandar um anexo junto dessa mensagem aqui, escolhendo o arquivo, nesse campo arquivo correções. Terminado de preencher a mensagem, você clica em salvar, e uma vez clicado em salvar, ela é enviada pro autor e não pode ser mais editada. Vocês podem eventualmente excluir ela e mandar uma nova, mas ela não pode mais ser editada. O que é importante vocês estarem cientes antes da gente fazer o passo a passo da avaliação é de como que funciona o processo do EAIT, que é muito similar à maioria dos eventos. Terminado a submissão de trabalhos no dia 16, no dia 17 vocês já vão ter os trabalhos disponíveis ali no sistema de eventos. E vão ter até o dia 30 para avaliar. Esse trabalho vai poder ser não aceito ou aceito. Os trabalhos não aceitos, eles vão primeiro para um período de resubmissão, do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro, ou seja, um período em que o autor pode corrigir e reenviar para nós uma nova versão do trabalho, e depois vão para um período de avaliação das resubmissões, onde essa versão do trabalho volta para você de novo, e aí você dá o aceito ou não do trabalho. Por que que isso é importante? Porque os trabalhos que são aceitos na avaliação dos trabalhos, eles vão direto para a apresentação no EAICT e vão direto para a publicação nos anais do evento. Por que a gente ressalta isso? Porque todos os trabalhos não aceitos, todos vão para a etapa de resubmissão e têm a oportunidade de ser corrigido. Aqui está até o aviso. Nenhum trabalho é recusado na primeira fase de avaliação. O que quer dizer que se há um erro, por mínimo que seja, vocês devem retornar o trabalho para correção do autor. Como vocês vão fazer a avaliação, passo a passo agora. Então, naquela aba download de arquivos que eu tinha mostrado para vocês, vocês vão baixar o arquivo cuja versão está registrada como última. Por favor. Pode falar. E o caso de arquivos aceitos com comentários? Não tem isso, né? Não existe isso, é trabalho não aceito. Ou aceito sem nenhuma alteração, Isso, ou não aceito. Aceito, eu não tenho ali depois na passo a passo na correção, mas se ele não tem nada para fazer, não tem nada para corrigir, ele é aceito, senão ele é não aceito. Tá, beleza. Beleza? Obrigado. Então, na aba download de arquivos, vocês vão baixar a última versão.
visualizar ela, que vai ser a versão que vocês vão avaliar. A primeira restrição que é importante é que o formato do arquivo necessariamente deve estar em .doc ou .docx, que são as extensões que a gente utiliza para trabalhar com o Word. Todos os arquivos em PDF devem ser reenviados deverão ser reenviados na etapa de resubmissão, daí no formato .doc ou .docx. Esse é um aspecto importante, que se vocês não enviarem, por exemplo, avaliarem um arquivo em PDF e não enviarem para a gente, e não pedirem que o autor corrija, de qualquer forma ele vai ter que enviar uma nova versão, porque daí a gente vai olhar trabalho por trabalho, ir lá, achar os que estão em PDF, e aí ele vai ter que enviar para nós em Doc ou DocX. Por que eu digo isso? Porque acontece com frequência do avaliador, não, é uma coisa tão pequena, aceita, e aí depois, de qualquer forma, o autor vai ter que enviar uma nova versão, vai ter que fazer um passo a mais, enviando esse arquivo em .doc ou .docx, ainda com o risco de não ter mais esse arquivo editado. Terceiro passo, então, nesse documento aqui, que depois eu dou uma passada por cima com vocês, vão estar todas as normas para o resumo do Non-EAICT. Nele também está o link para vocês abrirem o modelo, mas tudo que está no modelo está nesse documento de normas. Vocês vão verificar se o resumo está adequado conforme essas normas e conforme o modelo. Estando, daí passa para o próximo passo, que daí vai ser a avaliação daqueles critérios lá que a gente mostrou que tem nota. Então, são esses que estão listados, que eu já falei para vocês lá quando a gente estava passando a explicação da aba: adequação metodológica, qualidade de interpretação, gramática e ortografia, apresentação e organização e originalidade do tema. Com relação aos critérios de avaliação, é importante deixar claro para vocês. A avaliação, essas notas, elas servem para que a gente retire de todos os trabalhos, por exemplo, da área de ciências sociais aplicadas. A gente vai pegar os trabalhos que foram submetidos àquela grande área e selecionar os 5 primeiros que ficaram melhor colocados. Esses 5 primeiros, eles vão para uma seção de trabalhos de destaque, de onde um vai ser indicado, mas daí pelo avaliador externo do CNPq, que é um docente de outra universidade, que participa tanto do EAICT quanto do programa de iniciação científica, acompanha, né, as atividades, para passar essa avaliação de como que as nossas atividades estão para o CNPq. Só um pouquinho, Gustavo. A Samara levantou a mão. Você tem alguma dúvida, Samara? Oi, sim. Com relação aos trabalhos que eles vão ser aceitos direto, no caso são por esses avaliadores externos, e no caso entramos só na parte dos trabalhos não aceitos? Não. Os trabalhos que são aceitos são aqueles que vocês vão olhar, avaliar, e não tem uma correção que precisa ser feita. Caso o trabalho não tenha nenhuma correção, seja com relação a texto, gramaticalmente, ou na parte de interpretação, formatação, o formato do arquivo. Quando eu digo formatação, são as normas, né, do evento, normas e as referências bibliográficas, o formato do arquivo. Caso não precise fazer nada de correção na versão que foi enviada, aí ele vai ser aceito. Caso contrário, ele é não aceito. Beleza? Deixa eu conversar com a Samara também, só para ressaltar, Samara, que assim, os avaliadores externos que o Gustavo comenta, eles são avaliadores do CNPq, então são de outras instituições que vêm avaliar todo o processo da iniciação científica. E Não os trabalhos, né? uma da parte deles, um dos critérios, então, ele avalia relatório final, relatório proposta encaminhada, e a última parte que ele vai avaliar é o evento. Então, ele também vai olhar lá os anais do evento, tal. Por isso que o Gustavo está ressaltando que o ideal é que a gente tenha todos nas normas, todos certinho, né, toda a avaliação. Mas
O avaliador externo ele não faz avaliação de resumos, não faz avaliação de nada. Isso é a gente que faz e coloca para depois deixar tudo certinho lá nos anais do evento, tá bom? Certo, obrigada. Essa nota também não vai ficar disponível tanto para os autores quanto para coautores e orientadores. Ela pode ser visualizada apenas por agente da coordenação e vocês. A Liliane levantou a mão. Oi, sim. Uhum. É só para deixar claro uma questão. Então, a primeira avaliação dos trabalhos, os trabalhos que precisam de correção, eles serão não aceitos, é isso? Uhum. E os trabalhos que tiverem tudo ok, que não precisar de nenhuma correção, eles são aceitos para avaliação, correto? Isso. Tá. Esses trabalhos que eles precisam de correção, a gente manda de volta pro autor do trabalho, e se caso ele mandar a correção e tiver tudo ok, daí ele é aceito para avaliação. Isso, a gente já chega nessa parte. Ah, ok, então. Obrigada. Agora para localizar melhor, a gente está no processo de como que vocês vão fazer a avaliação e a dependendo dos quesitos que o trabalho não cumprir ou deixar de cumprir. Ok. Então, agora, com relação à nota ainda, ela não compromete também de nenhuma forma a apresentação do trabalho ao autor, não existe nota de corte ou algo do tipo. Eu digo isso porque sejam criteriosos com relação a essa nota, no seguinte sentido: se ela classifica os melhores trabalhos, ocorre com frequência dos professores darem 10 em tudo, porque deram uma olhada por cima, ou dos avaliadores no geral, darem 10 em tudo, darem uma olhada por cima, só que aquele trabalho que teve uma avaliação um pouco mais criteriosa e foi com uma nota 9,8, 9,7, ele acaba sendo prejudicado em relação a esse que teve uma correção um pouco mais frouxa, entende? Então é importante que vocês sejam bastante criteriosos com essa nota, até porque ela de nenhuma forma nem vai representar prejuízo para o trabalho, assim como também o autor não vai conseguir ver ela depois. Com relação ao que vocês tinham me perguntado anteriormente, então o trabalho só vai ser aceito Ricardo? Oi, mais uma pergunta. A avaliação dos critérios Uhum. basicamente são todas subjetivas, né? Uma forma Isso. um jeito de fazer, tentar diminuir a subjetividade disso, é tentar dar interpretações mais detalhadas do que se espera que o avaliador avalie em cada um dos tópicos. Existe essa orientação? A orientação Porque mais você tem temas clara gerais, né? a orientação Você mais tem clara com relação ao critério vai ser em questões gerais mesmo. Em questões gerais. Ou a gramática e a ortografia, de 0 a 10, qual a nota. Também tem que pensar no sentido do que está descrito ali em outra parte, que a gente precisa acentuar que a questão da avaliação do EAICT ela é diferente, por exemplo, de um congresso um pouco maior, onde futuramente na pós-graduação, como docentes, eles venham apresentar o trabalho. Em que sentido que eu digo? O papel de vocês de avaliadores, muito mais do que a recusa ou o aceite do trabalho, é conduzir a experiência ou a formação, essa etapa de formação do acadêmico de graduação no processo de iniciação científica, ou seja, de construir um resumo, apresentar ele num evento, no sentido de apresentarem correções e olharem para o trabalho, olhando que ele é um acadêmico de graduação, trazendo pontos que vocês acham importante que ele tenha atenção, mas ao mesmo tempo não com o rigor extremo principalmente de enfoque com a apresentação de resultados, ou com o rigor que vocês teriam com um acadêmico de pós-graduação, mesmo com um docente daí num congresso maior, entende? Mas com Sim, eu relação aos entendo isso. critérios de nota, Qual é a não. ideia, tá?
Não tem mais detalhe que isso. Por exemplo, quando você fala em adequação metodológica, eu vou ter que interpretar na minha cabeça o que vocês querem dizer com adequação metodológica. Não tem vamos dizer, uma orientação mais detalhada. Olha, na adequação metodológica, tenta olhar isso, tenta priorizar isso, tenta não... Tá? Justamente para tentar evitar evitar não, você não consegue evitar, mas tentar diminuir essa aplicação subjetiva de critérios que variam para caramba de pessoa para pessoa. Não sei se... Acho que eu não estou conseguindo ser claro, tá? Não, você foi claro sim, Ricardo. É o seguinte, eu entendi que você quer que tenha alguns... acho que a gente pode até depois montar isso no próximo, até segunda-feira, deixar algumas indicações, né, de como poderia ser feita a avaliação em relação à adequação metodológica. Ele tem que escrever... Que é qualidade de interpretação. Olhe isso. Isso, não E esqueça agora de mais olhar importante, isso. tá? E agora mais importante, e não dê tanta importância a isso. Olhe, mas não dê tanta importância a isso, porque vocês estão pedindo que a gente faça uma avaliação com um enfoque um pouquinho diferente de um evento normal. Entendeu? Isso, Era uma tentativa de diminuir a subjetividade, sim, o grau de subjetividade das respostas. Não, excelente, Ricardo. E assim, é o que o Gustavo comentou, né? Nós estamos trabalhando com alunos de iniciação científica, então nós temos uma gama, né? Desde o primeiro ano até o formando, né? Digamos, enviando trabalhos de iniciação científica. Lógico, com a supervisão do orientador, óbvio, mas e tem trabalhos que são mais robustos, né? Porque de repente o aluno já tem um know-how e já conseguiu fazer muito mais coisas, né? Dentro daquele trabalho do que alunos que de repente iniciaram, né? Então a gente tem que ter uma noção de que a avaliação é para a iniciação científica, né? E aí, lógico, como o Gustavo bem relatou, essa pontuação de 0 a 10, ela vai indicar depois um dos melhores trabalhos, tal, né? E com isso a gente tem que tentar ter uma homogeneidade um pouquinho melhor da avaliação dos trabalhos. É óbvio que cada área tem a sua especificidade. Então a gente pode colocar de uma maneira também geral, né? O que seria uma adequação metodológica, porque tem trabalhos da área da saúde, tem trabalhos da área da química, tem trabalhos da área da humanas, e aí temos diferentes abordagens metodológicas sendo utilizadas nesse processo. Mas muito obrigado pela colocação, Ricardo, nós vamos elencar coisas mais simples, né, de serem avaliadas para que todos deem um checklist do que tem ali e aí fica mais claro para avaliar e ter uma maior homogeneidade. Gustavo? Beleza? Com relação, então, à questão do trabalho ser aceito ou não em primeiro. O Lucas levantou a mão? Lucas? Pode falar. Acho que não está saindo o som. Ele abre o microfone, mas não sai o som. Quer escrever no chat? Se ele for escrever no chat, eu acho que é bom ele mandar um ok lá, ou qualquer coisa pode me mandar no WhatsApp também, e a gente passa aqui pro pessoal. Mas pode continuar qualquer coisa, se ele estiver no chat aqui, eu passo a pergunta e eu te interrompo aí, tá bom? Pode continuar, Gustavo. Deixa eu desmutar o microfone. Com relação ao trabalho ser aceito ou não em primeira fase, então ele precisa estar em conformação com as normas e referências do evento, precisa estar naquele formato que a gente comentou, ou os formatos compatíveis com Word, .doc ou .docx, e não apresentar nenhuma necessidade de correção. Caso contrário, o trabalho deverá ser retornado para realização de adequações. Com relação às correções, aí eu colocar aquela questão que a gente estava passando agora. Elas devem ser, primeiro,
apontados de maneira integral na primeira parte da avaliação. Acho que ainda que subjetivo, uma boa forma da gente pensar isso é no seguinte sentido: o que se eu estivesse na iniciação científica, agora como acadêmico de pós-graduação ou docente, o que eu gostaria de saber quando submeti, caso tenha feito, quando submeti os meus resumos para um evento de iniciação científica, o que seria importante eu saber, o que seria importante eu aprender, ou que foco que eu deveria ter naquela época para que conseguisse desempenhar e escrever melhor agora na pós-graduação ou na atividade docente. Então, tá posta essa questão aqui embaixo, que a iniciação científica ela é fundamentalmente um processo de formação, muito antes de produção de resultados, e o rigor da avaliação de vocês deve ser pautado por isso. O rigor, eu digo, então, do nível da régua, mas lembrando que também é importante o estabelecimento de certos critérios para que vocês orientem a construção de um resumo para o aluno, ao invés de simplesmente dar o aceite ou não. Com relação a terminada a correção, vocês vão listar todas elas, então, retornando numa mensagem para o autor, naquela aba de enviar mensagem para o autor. Para os trabalhos aceitos, vocês vão pôr no assunto aprovado e depois na mensagem trabalho aprovado, não há necessidade de revisão. E para os trabalhos aceitos, ou seja, que não cumpriram com algum daqueles critérios, vocês vão colocar a revisão necessária e detalhar na mensagem qual que é as correções que vocês querem que o autor faça. Para aqueles que gostariam de corrigir o trabalho pelo Word lá, colocando comentários, vocês podem salvar aquele arquivo, colocar os comentários no arquivo e retornar eles como um anexo naquele campo arquivo correções lá que eu passei para vocês, lembrando somente de não se identificar, então tirar o nomezinho lá do comentário. Samara? Mas ainda agora você mostrou a parte da mensagem, e aí seria enviar mensagem. Eu preciso salvar e devolver, ou é só enviar a mensagem? Eu deixo para salvar e devolver quando o trabalho for aprovado? Opa, é o passo 7. Eu vou mostrar para vocês. Tá. Beleza? Então, concluída a avaliação, vocês vão devolver devolver o trabalho pro autor revisar. Devolver significa não aprovar. Devolver significa devolver o trabalho com os comentários que você fez, com a mensagem que você enviou para revisão. Então, lembra de, clicando em salvar e devolver o trabalho, deixar a caixa aqui de enviar os comentários da avaliação ao participante e depois clicar em sim concluir. Tá esclarecido, Samara? Sim, obrigada. Beleza. Com relação à etapa de ressubmissão, nessa etapa a gente precisa que vocês chequem se as correções que vocês fizeram foram realizadas, mas o mais importante é avaliar, por exemplo, trabalhos que tiveram uma reformulação drástica na correção ou que não foram corrigidos, se eles vão ter condição de apresentação no evento e posterior publicação. Importante lembrar que não há alteração de notas nessa fase. E daí, o que eu quero dizer com relação à condição de apresentação e publicação? Além da questão do formato e das normas do evento, e aqui eu caracterizo o desvio das normas como os evidentes, no sentido que você olha e claramente você consegue distinguir, por exemplo, uma vírgula ou um título em negrito que talvez não estejam, 2, 3 palavras, aquilo não é evidente, mas aquilo que salta aos olhos quando a pessoa estiver passando nas publicações dos anais, é importante que a gente preste atenção e tente corrigir isso antes do trabalho ser publicado. E daí que não apresenta erros gramaticais significativos. Então, literalmente, aquilo que a gente olha e diz que é esdrúxulo, digamos assim.
Então, essas correções aqui que, de alguma forma, prejudicam a condição de apresentação ou de publicação, vocês não vão dar o não aceito, vocês vão repassar para a gente da coordenação do evento. Do contrário, se vocês acham que ou a correção sendo feita de forma integral ou parcial, o trabalho tem claramente condições de ser apresentado no sentido de do que eu apontei ali, de formato do arquivo, de normas ou de gramática, aí vocês vão dar o aceite do resumo. Caso contrário, se vocês perceberem isso, ou mesmo se tiverem dúvidas com relação ao critério, acho que o critério objetivo para isso é: não tenho segurança para dar o aceite no trabalho com relação ao que está descrito aqui, sempre passa para a gente, sempre informa para a gente e a gente dá uma orientação nesse sentido do que vamos fazer. Eu ressalto com relação a essa parte de ser repassado para a coordenação do evento, que a gente tem os nossos bolsistas de iniciação científica, que são a grande parte dos resumos apresentados no EAICT. É importante que todos eles que receberam bolsa tenham a certificação de ter apresentado no EAICT depois que termine o evento. Então, mesmo se fora do prazo, mesmo se não foi o mais adequado possível, a gente sendo informado disso, principalmente os alunos da iniciação científica, a gente corre atrás deles para enche o saco deles, literalmente, para eles fazerem as correções que são necessárias e daí terem condições de apresentar o trabalho. Mas, basicamente, se houver dúvida, ou se vocês veem que o trabalho tem alguma coisa um pouco mais esdrúxula que necessita de correção antes da apresentação, vocês entram em contato com nós, pode ser lá pelo WhatsApp. Aí, banda, trabalho tal, tem essa questão, e a gente busca resolver. A Márcia levantou a mão. Pode falar, Márcia. Só para confirmar, depois esses anais passam por uma correção de língua portuguesa antes da publicação, né? Não. Não, ali finalizando o evento. Não. Os anais, eles ficam disponíveis da forma como foram enviados. Eles são gerados automaticamente pelo arquivo que foi pela última versão enviada pelo autor e aprovada. É de responsabilidade do autor, a gente não pode mudar o conteúdo do autor, né, Márcia? Ah, tá, entendi. Uhum. Obrigada. Por isso que eu aponto para vocês essas questões, sabe? Tem-se consciência, quando vai se fazer o processo de avaliação, por exemplo, os avaliadores externos do CNPq, essa consciência de que tratam-se de alunos de iniciação científica. Uhum. Mas coisas esdrúxulas dependem também da gente, como coordenação e da parte da avaliação, notar e encaminhar as correções, né? A Liliane. A minha pergunta é quanto ao tipo de trabalho que a gente vai corrigir, são só resumos? Só resumos. Só resumos. Ah, ok. Até 5 páginas. Aí depois o Gustavo vai mostrar o Uhum. modelo certinho, tá bom? São resumos expandidos, né? Isso Resumos mesmo, expandidos, Márcia. é importante Isso mesmo. ressaltar isso. Muito obrigado, Márcia. Isso mesmo. Beleza? Então, a distribuição dos trabalhos eu vou passar para vocês a partir do dia 17 de outubro. Conforme eu comentei, eles são realizados pela grande área que vocês enviaram para a gente lá no formulário de inscrição. Normalmente, é comum que haja certa divergência entre o que você estuda exatamente e o conteúdo do trabalho. Agora, a gente pede que, caso essa divergência seja grande ao ponto de comprometer a tua avaliação do trabalho, você comunique a gente até o dia 19 de outubro. Não precisa fazer a correção até o dia 19 de outubro, mas abre o trabalho ali logo que a gente enviar, logo que a gente avisar no grupo. A gente manda sempre esses lembretes e avisa para a gente, ó, tal trabalho lá, eu acho melhor trocar e tal, que daí a gente tenta ver com outro avaliador, algo do tipo, para passar esse trabalho para outra pessoa. O importante é ressaltar é que seja o quanto antes, para que a gente tenha tempo hábil de fazer essa troca.
A A Bruna, Bruna levantou a mão? Tem alguma isso. dúvida? Sim, eu gostaria só de confirmar, a gente vai ter só uma rodada de avaliação? Por exemplo, venham para a gente o trabalho, a gente faz a correção, volta para eles, volta para a gente, é só uma rodada? Não, aqui, ó, as datas importantes. Avaliação dos trabalhos. Se o trabalho não foi aceito, o trabalho vai para resubmissão, que é a etapa onde o autor vai fazer a correção e reenviar. E daí o trabalho retorna para vocês para avaliação dessa resubmissão. E daí sim ele vai ser aceito ou não aceito dentro daquele processo que está descrito ali ao lado. Os trabalhos que são aceitos, eles não vão ser corrigidos e vão direto para apresentação e publicação. Mas é só uma rodada que ela quis dizer. É uma rodada mesmo. Você passa uma vez e vocês só vão avaliar de novo se foi feita a correção correta, ou seja, se foi feito o ajuste, né, desse Sim. sistema. É isso mesmo. Aí, Tá, Bruna, caso tenha algum problema, como o Gustavo falou, um problema mais grave, nós vamos entrar em contato com os alunos e com os orientadores, porque eles não podem deixar, alguns não podem deixar de apresentar. Então, vão ter que ajustar esses detalhes que, de repente, eles deixaram passar após a segunda, né, após o retorno do trabalho, né? E o Ricardo também está perguntando. Beleza. Ricardo? Oi. E em outros eventos, quando a necessidade de novo comentário, e isso acontece dentro do prazo de resubmissão, os outros eventos permitem isso. Nesse evento não dá, então. Durante o prazo de resubmissão, você vai avaliar uma vez. Se der zebra de novo... Aí conforme a gente comentou, se o trabalho continuar com um problema evidente e grave, ou se houver dúvida com relação a se o trabalho é evidente ou grave, vocês encaminham para a gente que a gente procede direto com o autor do trabalho. Vocês vão passar a forma que a gente tem que encaminhar, né? E-mail, WhatsApp. Pode ser avisar no WhatsApp lá, mas a gente passa lembrete de todas essas datas para vocês. Ó, pessoal, tal coisa, se der problema, avisa para a gente no tal contato. Pouquinho. Chega no final, fazer o convite que o Douglas também fez no começo da apresentação. Se alguém quiser participar como moderador, essas inscrições ainda estão abertas, salvo engano, até o dia 18 de outubro. Então, se alguém quiser participar, pode enviar professora Rosângela? Oi, Gustavo. Oi. Na primeira etapa de inscrições, eu coloquei lá que eu seria avaliadora e moderadora. Isso já está registrado para vocês, Já tá não registrado. Precisa se inscrever de novo, né? Já está registrado. Então Eu tá. digo para quem inscreveu-se só como avaliador, aí, Tá. caso queira participar também na moderação, o link está disponível nesse QR Code ou é esse link aqui que também está lá no nosso grupo. Qualquer coisa, se alguém quiser esse link, pergunta para mim que a gente envia para vocês fazerem também inscrição como moderador. Como a professora Rosângela comentou, quem se inscreveu para os dois, quem se inscreveu para os dois já está registrado e já está inscrito. Sidmara? Eu queria tirar uma dúvida. Eu creio que eu me inscrevi somente como moderadora. Então, essa parte de avaliação dos projetos não vai vir para mim? Como eu comentei ontem no grupo, não vem quem se inscreveu só como moderadora, mas eu vou pegar a lista de hoje. Eu mandei mensagem ontem no grupo, não sei se foi hoje ou foi ontem. Se foi hoje ou foi ontem. Ontem. Ontem, caso alguém queira participar como avaliador e só se inscreveu como moderador, participando dessa última etapa do treinamento, a gente coloca lá também na lista dos avaliadores inscritos que a inscrição para avaliadores já fechou. Mas não fiquem tranquilos com relação a isso. Assim, como o grupo é junto e a gente colocou junto justo por esse motivo, para estimular que as pessoas participassem nos dois,
Quem participou, por exemplo, quem se inscreveu como avaliador e participou do treinamento de moderador, ontem mesmo eu entrei em contato com o pessoal que tinha essa questão, a gente coloca na lista de avaliador e de moderador sem problema. O importante é que a gente ter algumas informações de vocês, né? O CPF, qual é a grande área que vocês colocaram lá, o número de telefone, o e-mail. Então, é mais complexo alguém de fora que não se inscreveu em nenhum dos dois participar. Agora, quem participou do treinamento, a gente olha lá e consegue puxar na planilha e qualquer coisa entra em contato com vocês. A Sandra, na verdade, Sidmara, beleza? Perfeito, obrigada. Sandra? Eu só gostaria de confirmar, para a moderação dos trabalhos, mesas, será online? Ou tem que ir até a Sim. universidade? Não, Online, né? 100% do evento remoto. Tá bom, então, obrigada. Nada. Paula? Paula. Perdi o treinamento de moderador. Eu gostaria de saber quando vai ter outro. O de moderador ainda não foi. Acho que foi ontem também que eu coloquei que o de moderador eu vou enviar só no dia 18. Qual que vai ser a data? Ah, ok, Quando perdão, terminarem as eu achei que inscrições. já tivesse ocorrido. A Samara? Lá no cronograma tem um vídeo de apresentação, isso não tem nada a ver com a gente, no caso. Os avaliadores, não. Esse ano, os moderadores de cada sala vai ter de 5 a 4 trabalhos. Os moderadores vão ficar responsáveis por assistir os vídeos e verem se ele está em condição de apresentação. Mas daí são coisas menores. Ver se o áudio dá para escutar e se o vídeo está disponível assim na íntegra. Então, é assistir os vídeos lá de 10, 8 minutos e ver se dá para escutar, se tá com vídeo, essas coisas, para depois passar ele na sala. Mas os avaliadores não, isso aí é só para moderação. Tá bom, obrigada. A Sidmara levantou a mão de novo ou não abaixou ainda? E a Sandra também. A Sandra, eu não sei se eu chamei. Não, não chamou a Sandra, não. Sandra. Não? E a A Sidmara baixou já. Eu já fui respondida, obrigada. Não sei se estou com a mão levantada. Estou? Está. Vou baixar aqui. Tá, Aí, obrigada. Aí você ergueu lá a mão de novo. Basicamente é isso, então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente fica disponível, mas eu comento aqui, então, que prefira sempre perguntar. As dúvidas que a gente julgar frequente, a gente envia lá no grupo do WhatsApp e disponibiliza para todo mundo. No seguinte sentido, eu tenho ressaltado nos outros treinamentos que é muito importante que as informações que estejam lá no grupo todas sejam lidas e sejam lidas com atenção. A gente só vai enviar lá no grupo, e por isso que ele está bloqueado, fechado para mensagens, aquilo que a gente considerar que todos devem ficar sabendo. Para justo estimular que o que está escrito lá é algo importante e que deve ser lido. Ainda assim, não sintam, não guardem dúvidas para vocês. Entrem em contato com a gente no WhatsApp. Os contatos de WhatsApp que foram disponibilizados lá no grupo, tanto os que estão como administradores, quanto os que a gente enviou na primeira mensagem, aqueles contatos, eles são os contatos que a gente usa diariamente para trabalho, e inclusive para atender agora no EAICT vocês, avaliadores e moderadores. Então, não hesitem em mandar mensagem para nós sempre que tiverem dúvidas, e caso tenha alguma informação importante, eu ressalto que é bastante importante que vocês leiam tudo aquilo que é passado no grupo e leiam com bastante atenção para que as coisas corram da melhor maneira possível. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu acredito que é isso. Aqui no final tem o nosso contato, o telefone e o e-mail do evento. Esse aqui também vai lá para o grupo de vocês, para ficar disponível a partir da segunda-feira, assim como a gravação desse treinamento. A Vanessa? Ah, tá. É que você vai enviar tudo que, tipo, os slides e acabou de falar o vídeo, né? No e-mail. Uhum. Então tá bom, obrigada. Nada.
Mônica? Na verdade, eu só queria assim, agradecer e parabenizar a equipe organizadora, porque eu achei fantástica essa ideia de treinamento, tanto para os avaliadores quanto para os moderadores. Porque a gente tem muita dúvida, então eu acredito que vocês recebem, né, muitas mensagens ali no período de avaliação do evento. Então isso é bacana, porque a gente vai, né, sanando as dúvidas meio junto, assim. Eu achei 10 essa ideia, eu acho que vai ser muito válida. E vai também otimizar o trabalho de vocês, então parabéns. Obrigado. É justo essa a ideia e a gente tem reforçado, aproveitar o comentário para reforçar essas questões de distribuição da informação, tudo que a gente comenta, por exemplo, com vocês, da importância que é ler as mensagens no grupo, é justo nessa questão que a Mônica comentou. A gente está, como o Douglas comentou no início da reunião, é fundamental ter participação grande, do número grande